Dedinho de Prosa está de volta, nós estamos entrevistando a presidente da Fundação Espaço Cultural. E eu lhe perguntei ainda há pouco quanto o governo do estado gastou para reconstruir praticamente o espaço cultural e quanto gasta por mês para manter a cultura viva aí dentro. Bom, o investimento feito na reforma foi 48 milhões. 48 milhões? 48 milhões. É muito dinheiro. Gastou né? quanto tempo para fazer essa reforma? Foram quase 3 anos. Né? É muito dinheiro, 2 né? anos e alguns meses. É muito dinheiro. Porque, na verdade, esse equipamento estava muito comprometido. O telhado do Espaço Cultural, se você observar agora, ele tem umas telhas transparentes, né? Para o vazamento de... Foi intercalado umas transparentes para o vazamento de luz. O que ficou muito bom, porque a forma como o Espaço Cultural existia anteriormente tinha que ficar acesa a lâmpada o tempo todo, né? De dia e de noite. E a gente sabe que o país e o mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo, mudou com relação ao conceito do uso de energia elétrica, né? É verdade. Então, isso também, eu acredito que nós melhoramos nesse sentido, mas só mexer nesse teto já foi uma novela, porque é um teto, ele é muito cheio de especificidades, porque você vê que ele não é sustentado pelo chão, né? No chão. Ele tem o Sérgio Bernardes, ele era uma coisa impressionante, porque ele fez uma engenharia ali que as pessoas param e ficam procurando como é que aquele teto se sustenta, ali, né? Enfim, é muito complexo. E eu me lembro, o projeto original não tinha esse cerco ao redor. Quando botaram, ele ficou danado da vida. Porque ali era tudo Pois era tudo aberto, que era a Praça do Povo, a ideia da Praça do Povo era... Mas hoje não daria certo. Não tem como, Você vê que mesmo do jeito que ele é, com essa coisa circulando ele ainda é um espaço sem contenção alguma. É muito pouca contenção. Então é um espaço que você vê, ao longo desses anos de existência do Espaço Cultural, ele foi muito roubado. Né? Ele foi muito roubado. Esse é um tema que eu quero lhe perguntar. Eu não sei, é o seguinte, eu já soube, isso eu soube há muito tempo, que roubaram o elevador. Eu me lembro que na época tinha o restaurante Pedra do Reino, que tinha louças e mais louças e pratarias e... Onde é que está esse patrimônio? Não temos nenhum registro desse patrimônio. E eu também sempre, muito antes de eu estar vinculada ao Espaço Cultural, ou mesmo a questão da gestão pública, como jovem que frequentava, na época que eu era jovem, adolescente, frequentava muito o Espaço Cultural em função da biblioteca e tudo, a gente já ouvia essas histórias, né? Já ouvia isso, que sumiu a prataria, sumiu... Tinha uma televisão no Espaço Cultural. Eu queria entender como é que levaram o elevador. Eu também queria entender. Ninguém viu um negócio pesado daquele, só com guindaste, né? Eu estive agora no... E como é que é... Pois não. Eu estive agora no espaço que era o restaurante, né? Não tem acesso mais, não. Não tem acesso. Não sobe mais? Não tem acesso porque não tem nem a escada nem o elevador. Então, a empresa que estava fazendo a reforma, ela fez uma abertura no teto lá para poder justamente ver se tinha algum problema lá em cima que comprometia, porque a reforma não vislumbrou isso, porque senão ficaria muito mais caro, né? Mas eu tive a curiosidade de ir lá em cima, eu fui, é realmente uma coisa esplendorosa, porque você vê o mar e vê o rio. Pois é, né? É verdade, é. Lá de cima, aquilo nos aguarda um belo futuro ainda. Pois a senhora me deu uns presentes aqui que eu agradeço demais, mas isso aqui me chamou muito atenção, o que eu não parece um LP, né? Mas é o que tem aqui dentro? Eu ainda vou ver em casa, né? É uma coletânea de CD, né? Esse é um projeto nosso chamado Music from Paraíba. Ele já vai para a sua 3ª edição e o projeto ele consta de fazer um edital e que os músicos eles concorrem com obras autorais, né? Seja músico individual ou bandas. Eles concorrem com músicas autorais, passando a seleção do edital, o Estado faz a prensa do CD, né? Faz o CD, faz todo esse material que tem aí, a gente leva isso para a Feira Mundial, a Feira Internacional de Música, que acontece uma vez por ano, sempre num país diferente. Agora vai acontecer em Budapeste.
Esse é o segundo volume. Esse é o segundo. A senhora não trouxe o primeiro volume, mas eu pedi, que eu sou pidão, né? Uma coisa dessa eu não vou deixar passar. E já que a senhora me prometeu, eu vou lhe aperrear depois, Com certeza, tá? A promessa está feita. Pois é, mas será uma cumprida. Uma maravilha, e eu quero lhe perguntar o seguinte, a Sinfônica é vinculada à Fundação Espaço Cultural? Uhum. A Orquestra Sinfônica? É sim. Na verdade, vamos falar um pouco sobre a Sinfônica, nessa mudança aí, o que é que para a Sinfônica... Antigamente tinha um problema de lugar para ensaiar, não sei se ainda tem hoje. Não, hoje justamente eles têm a sala de concertos Deles, Maestro né? José Siqueira, que é deles. Inclusive, nós fizemos até uma resolução agora com o Conselho Diretor do Espaço Cultural, da Fundação Espaço Cultural, que para o uso ficar restrito justamente a música sinfônica, a música clássica, a música instrumental para essa sala, para que ela seja um santuário mesmo dessa expressão musical. Então é o espaço de ensaio da orquestra e de apresentação. E, de fato, a orquestra ela existe há tantos anos, foi também uma ação de Buriti junto com a universidade. Na época, Buriti não era governador, ele era secretário de Educação, né? Foi junto com a Universidade Federal da Paraíba. Eu lembro porque o meu pai, na época, era o pró-reitor de extensão. E a pró-reitoria, junto com a Secretaria de Educação, retomaram a Orquestra Sinfônica, que é de 1941, essa orquestra. Então, ela foi retomada em 1977 por essas duas entidades, Universidade e Estado, né? E ela ganhou uma vida nova. Vieram muitos músicos estrangeiros na época, porque eles trabalhavam como professores na universidade e músicos da orquestra. E hoje eu acho muito bonito a gente ver que a orquestra, que na época que eu era bem jovem, anos 80, anos 90, que ia muito assistir à orquestra, né? E eu via aquela orquestra toda loura, né? De olho azul. Hoje a gente vê a orquestra com cara de caririzeiro, de sertanejo, de brejeiro. Competentíssimo, né? Muito bacana, com a mesma qualidade, né? A Orquestra Sinfônica da Paraíba, no seu auge, ela foi considerada uma das melhores da América Latina e foi a primeira orquestra de música erudita do Brasil a entrar no circuito internacional de catálogos de CD. Eu tenho, inclusive, os CDs originais gravados aqui. Veio uma empresa de fora e gravou. Foi um grande momento da Orquestra Sinfônica. E quais são os seus planos daqui para frente, professora, no comando da Fundação Espaço Cultural? Bom, primeiro o compromisso de deixar o Espaço Cultural cada vez mais vivo, né? Hoje eu me alegro muito de estar na sala trabalhando e olhar para a praça e ver o pessoal da orquestra, cada um num cantinho estudando, um sax aqui, um trompete ali, um violino no outro canto, ver a professora de dança com seus alunos, ou uma aluna de dança, aproveitando esse som de improviso e rodando na praça, ensaiando. Eu acho que isso é vida. É, claro. Ver principalmente, e essa alegria é muito grande para mim, principalmente ver as crianças das escolas públicas frequentando o espaço cultural diariamente. Nós temos tido visita de escolas de 3 a 5 escolas por dia no espaço cultural. Isso é uma coisa que para mim me alegra muito, porque eu acho que juntar a educação com a cultura, né, é uma coisa que, como eu passei pela Secretaria da Educação, eu devia isso a mim mesma, né, como continuidade da minha tarefa de educadora. Isso está acontecendo, mas o meu projeto é levar à frente o projeto do governador Ricardo Coutinho, que é fazer da Fundação Espaço Cultural, além de viva, autossustentável, né? É um desafio. É um desafio. A gente precisa receber do governo do Estado o custeio, porque o Estado precisa e deve investir em cultura, né? Isso é verdade, mas como uma fundação, nós não somos uma Secretaria de Cultura, nós somos uma fundação. Então, como uma fundação, nós temos mobilidade diferente, né? E em função dessa mobilidade, nós temos campos diferentes para percorrer. E eu quero percorrer esses campos buscando recurso e investir na cultura paraibana como ela deve. Você falou da Orquestra Sinfônica. A nossa Orquestra Sinfônica não perde para nenhuma orquestra brasileira. Ela tem gabarito, ela tem nível, mas ela talvez seja a única orquestra que não tem um patrocinador. E tem isso, né? Todas as orquestras são patrocinadas. A nossa não porque é. Não transforma numa filarmônica, porque aí a sociedade mesmo pode colaborar. Não seria inviável a Filarmônica de Berlim, a sociedade banca.
A sociedade, ela pode inclusive colaborar, mesmo ela sendo uma orquestra sinfônica. Pode, né? Pode. A questão é que a gente precisa agora procurar os caminhos. Nós estamos procurando. Esse book que eu lhe trouxe é um book justamente para a gente buscar recursos fora. É um book de captação. Nós estamos apresentando a Fundação Espaço Isso aqui Cultural. é vendido? Não, esse aí não. Não é? Não. Ah, tá. O Music from Paraíba, ele é gratuito, porque nós distribuímos eles com os músicos que participaram da coletânea e ficamos com alguns para a gente fazer a distribuição que seja conveniente e interessante para a Fundação. Mas não é vendido. Eu queria conversar com a senhora um pouco sobre a Escola de Música Antenor Navarro, que também é da Fundação Espaço Cultural. Foi minha escola, foi a escola de Tonká, de Pedro Osmar, estudamos junto, Tonká, Pedro Osmar, Paulo Ró, Vital Farias, e outras gerações estudaram nessa escola. Quais são os planos do governo do estado para a Escola de Música Antenor Navarro? A senhora vai responder daqui a pouco. Dedinho de Prosa vai fazer um intervalo e volta já.